Então, vamos começar a nossa videoaula, onde você vai aprender o passo a passo, de como quebrar as contradições técnicas usando os princípios inventivos da Tris, que é, como eu já disse, a excelência, em criatividade. Bom, vamos lá. A técnica da teoria inventiva de solução de problemas, chamada TRIZ, busca resolver problemas que tenham contradições técnicas através dos princípios inventivos. E como utilizá-la? São 6 passos. O primeiro passo é debater sobre o problema e os objetivos. O segundo passo é selecionar os parâmetros que nós buscamos melhorar. Terceiro passo, analisar qual é a contradição técnica, ou seja, encontrar ali qual é o parâmetro, o fator que será impactado devido ao passo 2, que é a busca ali que se pretende melhorar. O quarto passo é identificar os princípios inventivos. Quinto passo, gerar as soluções para cada um desses princípios inventivos. E o sexto e último passo é registrar todas as ideias e desenvolver os conceitos. Então, vou explicar aqui cada um deles através desse exemplo. E o exemplo eu vou usar o cenário de um fabricante de latinhas, latinhas de alumínio. Então, vamos imaginar aqui uma latinha, pode ser de cerveja, de refrigerante, onde o primeiro passo é discutir o problema. E os objetivos que eu coloquei aqui é de desenvolver uma latinha de alumínio com a menor quantidade possível de matéria-prima. Então, seria um projeto de redução de custo, para utilizar menos quantidade, uma menor quantidade de material na latinha, uma menor espessura na parede ali. Só que também não podemos alterar o volume interno do produto, ou seja, se tiver refrigerante ou cerveja, seja qual for o produto, nós não podemos diminuir esse volume, tá? Que vamos considerar que é uma especificação que não pode ser alterada, tá? Simplesmente trabalhar na redução da quantidade de material sem mexer no volume interno. E o problema que nós temos aqui é que essa redução na quantidade de matéria-prima, no caso de alumínio na latinha, vai comprometer as propriedades e a qualidade do produto, tá? Porque essas latinhas elas são empilhadas, seja no armazenamento, no transporte ou no supermercado, e quando elas são empilhadas, e a gente não tem um controle disso, a quantidade de latinhas que serão empilhadas. Então, quando se reduz, tira material, isso pode comprometer, na verdade, isso vai comprometer a qualidade da latinha e vai causar ali algum problema, pode trazer problema de integridade do produto que está ali dentro, do líquido que está ali dentro. Então, esse é o problema. O segundo passo é selecionar o parâmetro que nós queremos melhorar. Tá? Então, no caso, nós buscamos reduzir, no caso, seria melhorar essa espessura da parede da latinha. Então, nós queremos reduzir essa espessura. O terceiro passo é analisar a contradição técnica. Então, olha só. Existe uma contradição técnica? Vamos analisar. Se eu quero reduzir a espessura, eu quero uma espessura menor, eu vou usar menos material, isso é bom, vai trazer ali mais lucratividade, vamos dizer assim, nesse processo produtivo. Só que, por outro lado, nós temos esse pequeno problema que a latinha pode não suportar mais o empilhamento. Isso, na hora de empilhamento, pode prejudicar e gerar problemas de qualidade, reclamações, perda de cliente e tudo mais. Tá? Então, nós queremos sim melhorar essa espessura, reduzir a espessura, queremos melhorar essa espessura e, por consequência, vamos prejudicar na tensão, na pressão de empilhamento desse produto, dessas latinhas. Então, vamos lá. Nesse terceiro passo, nós vamos analisar essa contradição técnica, onde nós usamos essa matriz do TRIZ, tá? Essa matriz em Excel, que eu vou explicar já como utilizar ela separado, tá? Mas aqui é só um resumão dela. Então, nós buscamos identificar aqui qual é essa característica que nós vamos melhorar. Então, nós vamos aí nessa linha lá e procurar. Então, olha só, uma dica importante para você. Nós queremos reduzir a espessura, certo? Queremos melhorar a espessura. Só que essa matriz, inclusive está lá no anexo 1 do TRIZ, tem a tabela de contradição nesse anexo em PDF que eu deixei para você. Nessa tabela de contradição, existem 39 contradições, tá? 39 contradições técnicas.
Só que essas 39 contradições técnicas não representam todo o cenário, né, físico existente para solucionar todos os problemas e todas as contradições. Nós precisamos adaptar o que nós queremos melhorar ou até mesmo o que vai ser impactado com as características, com as variáveis que já estão contidas nessa matriz. Então, olha só, nós não vamos encontrar espessura escrito nessa matriz, tá? Tem comprimento. Então, vamos trabalhar assim, tá? Tem uma técnica aí para usar essa matriz que eu vou dar uma dica agora. Então, tanto espessura, largura, diâmetro, nós vamos considerar o comprimento, tá? O comprimento do objeto. Porque ele trabalha ali nessas variáveis, representam ali a mesma unidade de medida, né? E se combinam muito bem, tá? Então, eu tenho o comprimento do objeto móvel, tá? E o comprimento de um objeto imóvel. Lógico que a da latinha eu vou considerar o comprimento do objeto imóvel, né? Ela é estática ali, tá? Então essa é uma dica importante na hora de usar, porque você vai ver que só tem 39 parâmetros, tanto que se quer melhorar, né, quanto que vai ser prejudicado. Na verdade eles se repetem, tá? Os parâmetros estão aqui, são as linhas, né, que estão aqui para serem melhoradas, e as colunas representam os parâmetros que vão ser prejudicados. Também eles se repetem, tá? Na mesma sequência, tem 39 aqui e 39 aqui desse outro lado. Bom, então aqui no terceiro passo eu vou analisar, vou identificar qual é a característica a ser melhorada. Então, como eu disse aqui, é o comprimento do objeto imóvel, que vai representar a espessura. E eu também vou procurar qual é a característica que vai ser negativamente impactada, né? Que no caso é essa tensão ou pressão, né? Que é o item 11 ali, né? Das colunas ali, tá? Então, esse representa aqui o terceiro passo, analisar e identificar qual é a contradição técnica. Tá bom? Então, o comprimento, então, em vez de usar espessura e tensão e pressão, eu vou trabalhar com comprimento como variável que eu quero melhorar e tensão e pressão como variáveis ali que serão impactadas por essa melhoria. Isso é uma contradição técnica. Quarto passo é identificar os princípios inventivos. Então, olha só, uma vez que eu sei quais são as contradições aqui, né? Eu estou usando aqui o comprimento do objeto imóvel, né? E eu tenho na linha aqui qual é a característica que está sendo impactada, no caso tensão e pressão. Eu vou identificar uma correlação entre elas. Eu vou achar uma célula de cruzamento entre linha e coluna. E nessa sequência, nessa célula, aparecem ali alguns números. Pode ser 3, 2, 4, 5 números, depende muito de cada célula, né? Depende muito da correlação existente, tá bom? Aqui nesse exemplo que a gente está trabalhando, aparecem 3 números, número 1, 14 e 35, tá? Então, o que quer dizer esses números aqui? Esses números representam os princípios inventivos. Tá? Os princípios inventivos você vai encontrar no anexo 2 que eu deixei aqui para você nesse módulo, tá? Um arquivo em PDF. Tem 40 princípios inventivos. Inclusive eu estou explicando, eu deixo lá explicadinho o que é cada um deles, tá? E como abordar, como explorar cada um deles, tá bom? E vocês vão usar também a matriz, né? Essa matriz em Excel, que eu estou mostrando aqui na tela, né? Na verdade é um pedacinho aí da matriz em Excel. E agora eu vou mostrar para você como utilizar essa matriz em Excel, né, com as macros, para facilitar na hora de você encontrar os princípios inventivos. Então, usando o exemplo da latinha, você olha aqui na linha 4, né, comprimento do objeto imóvel, que é a variável que a gente quer melhorar, e eu vou lá e procuro a correlação do item que vai ser impactado, no caso tensão ou pressão. Né? Achei aqui no cruzamento a célula com os números 1, 14 e 35, que é o que a gente usou aqui nesse exemplo. Né? Isso aqui dá para fazer para todos eles. Quanto mais variáveis eu achar, tá? Quanto mais eu conseguir explorar aqui outras linhas com outras colunas, isso ajuda bastante. Inclusive eu posso fazer até o contrário, né? Tensão ou pressão com o comprimento do objeto. Enfim, quanto mais eu conseguir utilizar, melhor. Mas quando eu vou fazer isso, aplicar isso, olhando essa matriz, essa tabela em Excel, isso pode prejudicar um pouco, porque é muita coisa para ficar aqui controlando, às vezes atrapalha um pouquinho. Então, por isso, na outra abinha aqui dessa matriz, eu estou deixando já automatizado para você. Olha que legal, tá? Tá tudo explicadinho aqui como usar, mas você vai clicar aqui no parâmetro a ser melhorado. Então, você vai colocar lá o que a gente usou, o comprimento de um objeto imóvel,
tá? E você vem aqui nos resultados indesejados, né? Ou parâmetros prejudicados. Aí você vai procurar ele, está aqui, quer ver? Aqui, ó, item 11, né? Tensão, tem vários aqui, ó, todos os 40. Você vai achar tensão e pressão, e você vai ver que ele já vai dar automaticamente aqui para você, ó, princípios inventivos, 1, segmentação, 14, formas esféricas, né, no caso a curvatura, e o 35, propriedades físicas ou químicas, tá? Então, isso já ajuda bastante, e com certeza você vai economizar tempo na hora de usar essa análise e encontrar os princípios inventivos. Tá bom? Então, esse é o quarto passo. Então, só mostrando aqui como que esses 40 princípios inventivos, tá? Tem uma relação de todos eles. E eu achei lá, então, três sequências, né? Primeiro, o número 1, que representa a segmentação. O número 14, que representa a curvatura. E o número 35, que representa a transformação das propriedades físicas e químicas do objeto. Então, olha só. Quando eu encontro ali somente os números e a representação desses números, essas palavras que aparecem aqui, muitas vezes fica um pouco difícil de explorar e trabalhar com a criatividade para achar a melhor solução. Então, por isso que eu deixei no anexo 2 o detalhamento de como explorar cada um desses números, aí, né, desses 40 princípios inventivos. Tá? Isso vai ajudar bastante e eu vou mostrar aqui no exemplo como a gente pode fazer isso, tá? Como explorar mais. Então, vamos lá. Vamos explorar aqui esses 3 princípios inventivos, tá? Então, trabalhar com o primeiro aí, né? O número 1, segmentação. Então, eu tenho aqui algumas ideias que podem me ajudar. Primeiro, dividir algo em partes independentes. Projetar algo para ser modular ou desmontável. Aumentar o grau de segmentação. E dividir o sistema em funções, né? Em função menores, né? Ou subfunções independentes. Tá? Então, eu posso pensar aqui, só pegando o gancho dessas ideias, explorando, eu posso pensar em mudar a parede contínua lisa, né, para uma parede ondulada. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine quando você pega uma folha de papel, tá, uma folha sulfite, e você coloca ela em pé, numa mesa, e tente apoiar a mão, né, algum objeto em cima dela. Provavelmente ela vai ser facilmente dobrada, né? Mas tenta dobrar ela, fazer ela uma sanfonada mesmo, né? Fazer uma sanfoninha com ela e põe ela de pé de novo e apoia esse mesmo objeto. Pode ser até mesmo a sua mão. Você vai ver que essa folha vai suportar um peso, uma carga muito maior, tá? Então essa é a ideia aqui, é transformar a parede lisa da latinha, ela é cilíndrica, né? Mas é uma parede lisa, tá? Para uma parede ondulada, né? Ou sanfonada, ou que a gente chama de corrugada, tá? Isso vai aumentar a força, né, da borda ali, vai permitir um material mais fino suportando e aguentando ali a mesma carga, tá? Então esse é um exemplo de explorar esse primeiro item aí, número 1, segmentação. Tá? Então aqui está a ideia, né? Na verdade, eu tenho uma parede lisa, olhando isso aqui, imaginar que eu cortei a latinha no meio e estou olhando de cima. Então eu tenho uma parede lisa, ela é circular, mas é lisa, e eu passaria essa parede para corrugada, né, ondulada. Tá bom? Essa é a ideia aqui. O segundo princípio inventivo, que é o número 14, curvatura. Então, algumas dicas que eu deixo aqui para você, que inclusive está lá no anexo 2, como eu comentei. Substituir peças lineares ou superfícies planas por curvas ou formas cúbicas por formas esféricas. Usar rolos, espiras, bolas, substituir movimento linear por rotativo ou usar forças centrífugas. Então, aqui são alguns exemplos. E quando eu exploro e começo a refletir sobre isso junto com o time, eu posso pensar em alguma coisa que, né, resolva esse problema aqui. Então, pensando numa conexão entre parede da lata e seu topo, né, o seu fundo, a parte superior, a parte de baixo, é possível substituir uma intersecção perpendicular pela curvatura. Então, se você olhar a latinha, você vai ver que ela não é retinha, né? Não é quadrada, não tem um bico, não tem uma quina nessas duas regiões, tá? Ela é curvada. Então, é nesse sentido aqui, tá? Isso vai fortalecer a capacidade de carga que a latinha pode suportar. E o terceiro princípio inventivo, que é a transformação física e química do objeto. Eu coloquei aqui também algumas dicas. Alterar o estado, pode ser de sólido para líquido, ou líquido para gás, ou vice-versa, né? Líquido para sólido, ou gás para líquido.
alterar a concentração, densidade ou consistência do objeto, mudar o grau de flexibilidade do objeto, mudar a temperatura do objeto, usar estados intermediários, né, no caso aqui quase líquidos, usar efeitos físicos e químicos. Então são algumas dicas que podem ajudar a gerar algumas ideias, como por exemplo essa que eu vou colocar aqui, mudar o material para uma liga mais forte, tá? Mudar as propriedades do material. Tá? Posso fazer aí uma combinação, né? Em vez de usar o alumínio puro, eu posso combinar ele com alguma outra liga, algum outro tipo de metal, para permitir maior resistência, tá? Isso vai ajudar bastante, tá? Vai permitir usar menos material para uma capacidade equivalente de carga, mesmo porque o problema não é que a latinha tem que aumentar a carga, né, de empilhamento. Tá bom, a gente só não pode reduzir essa capacidade dela de empilhamento. Então seria aí a mudança de propriedades de material. E o sexto e último passo para fechar, né, essa técnica é registrar as ideias e gerar os conceitos. Então aqui eu coloco todas as ideias que foram geradas aqui, esses três que eu coloquei. Então a parede ondulada, eu vou pensar nos detalhes, como ela vai ser arredondada, se vai ter quina, qual a angulação. A outra ideia de interseção curvada, né, na parte superior e inferior, no topo e no fundo. Eu também vou pensar nos detalhes, qual é a angulação, qual é o comprimento disso daí. E a terceira ideia, que é a liga do material, eu vou pensar qual tipo de material que eu vou usar, qual a combinação, qual a porcentagem de cada material. Então eu coloquei aqui material A, B, C, enfim, uma quantidade aí que eu puder explorar. Tá? E agora eu vou passar aqui algumas dicas importantes também para você na hora de usar essa técnica. Então primeiro, quanto mais parâmetros a melhorar e fatores impactados, né, prejudicados, forem utilizados nessa análise, é melhor. Então, só lembrando o passo 2 e 3, né, que é selecionar o parâmetro a ser melhorado, e o 3, encontrar o parâmetro que vai ser prejudicado. Então, quanto mais achar desses dois passos, 2 e 3, é melhor para a sua análise. Outra dica é explorar ao máximo os princípios inventivos. Então, os princípios inventivos vão aparecer no passo 4, 5 e 6, né, que é identificar os princípios inventivos, gerar soluções para cada um deles, e depois registrar as ideias e gerar os conceitos. Tá? Isso aqui também é importante. E a última dica é deixar sempre tudo visível para todos os participantes. Então usa um projetor, uma lousa, um cartaz, um flip chart, qualquer coisa, para que todos visualizem e participem ali em tempo integral de toda a análise. Isso vai ajudar bastante aí na hora de aplicar essa técnica do TRIZ. Bom, eu acredito que você já deve ter percebido o poder que essa técnica tem para resolver problemas e gerar inovações na prática. Tá? Eu sei realmente o quanto ela é poderosa. Espero que você possa utilizar essa técnica de criatividade no seu trabalho ou até mesmo na sua vida pessoal, seguindo sempre o passo a passo que eu te ensinei aqui. Tá bom? Então, desejo uma boa sorte e sucesso sempre!